Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai orando, jejuando, confiando e confessando, mas segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentarás. Mas não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Jesus Cristo nos prometeu que jamais nos deixará, mas segura nas mãos de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te renovarás, mas não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Graça e paz, que o amor de Deus continue reinando em nossas vidas, porque sem Deus nada nós podemos fazer. Eu sou o pastor do Avivamento. É um prazer falar com vocês, é um prazer estar nas redes sociais, procurando trazer soluções para os problemas que têm assolado esta humanidade. Meus queridos, meu canal está à sua disposição. Se inscreva, deixe o seu like, me ajude a divulgar a palavra de Deus. Meus queridos, eu trago hoje no livro de Oséias, no capítulo 10, e começando pelo primeiro versículo, o título desta mensagem bíblico: as ameaças por causa da idolatria. Preste atenção à mensagem, para você ver o conteúdo da mensagem. Assim diz a palavra do Senhor: Israel é uma vide estéril, que dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto multiplicou. Também os altares, conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá as suas estátuas.
Certamente agora dirão, não temos rei, porque não tememos ao Senhor, e o rei que faria por nós. Falaram palavras, jurando falsamente, fazendo uma aliança, por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porque o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, idólatras que nele regozijavam por causa da sua glória, que se apartou dela. Também será levada para a Síria como um presente ao rei Jareb. Efraim ficará confuso e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. Presta atenção. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. Queridos, eu sempre, quando eu leio a Bíblia, eu procuro ter um discernimento do que eu vou falar, para que quem ouça a palavra de Deus, principalmente os necessitados de ouvir a palavra sagrada, e aqueles que fazem a obra de Deus, tire algum proveito, não de mim, mas da palavra de Deus que eu preguei, para que possa ser mencionada em seus púlpitos. Meus queridos, o que mais me chama a atenção quando eu abro a Bíblia você pode fazer um teste disto. Você abre a Bíblia e você vê o castigo de Israel, você vê ameaça contra a idolatria. Você abre a Bíblia e vê que Israel sempre foi um país cheio de idolatria, cheio de perversidade contra o nome do Senhor. E até por isso, nós vemos grandes destruições acontecendo nas províncias de Israel. Mas uma coisa me alegra é que Deus ama Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. Você quer ser a menina dos olhos de Deus? Faça por onde? Procure fazer o bem, que Deus vai se alegrar de você. Preste atenção. A Bíblia está dizendo, olha, Israel é um avídio estéril que dá fruto para si mesmo. Preste atenção nisso, como é importante, que Deus tem uma contenda com Israel. Deus ama Israel, mas Deus não se agrada do que Israel faz. Ele chega a dizer na sua palavra, Israel é uma árvore estéril. Todo mundo sabe o que é estéril. Estéril, você, por exemplo, você plantou um pé de mamão, aí nasce aqueles mamão que aqui no Ceará, no Brasil, nós chamamos de mamão macho.
Por quê? Mamão macho, porque eles descem um mamão, mas aquele mamão, ele não se fortalece, aquele mamão, ele não dá cria, aquele pé de mamão é simplesmente uma árvore sem frutos. É uma árvore sem sentido, é uma árvore de enfeite. E eu poderia dizer, fazer a mesma simbologia. É a árvore de Natal. A árvore de Natal é toda enfeitada, toda bonitinha, mas não tem frutos. A árvore de Natal só serve para aquele dia, a qual está sendo aquelas luzes e tal, gastam muito dinheiro para fazer aquela árvore. Quer dizer, é uma árvore estéril, não tem frutos, não tem fundamentos. E com isso, me chama a atenção é que se nós trouxermos essa história para os dias de hoje, que a Bíblia me dá esse direito de eu trazer a palavra daquele tempo para os dias de hoje. Por quê? Porque o que foi pregado naquele tempo já era uma advertência de Deus para os dias de hoje. O Brasil hoje, eu não diria só o Brasil, que é o meu país, mas o mundo inteiro tem se preocupado com a idolatria, de amar as estátuas, de fazer feitiçaria, bruxaria, para o quê? A desagradar a Deus. Tudo isso, a pessoa pensa que está fazendo alguma coisa que presta, mas não presta nada, porque quando nós desagrada a Deus, aí, meus irmãos, nós estamos, como se diz aqui no Ceará, ferrado. E com ferro que só Deus pode quebrar. Então, sim, como diz a palavra do Senhor, Israel é uma vide estéril que não dá fruto para si, não dá fruto, é uma vide estéril que dá fruto para si mesmo. O que é que nós temos visto? Agora eu vou falar na igreja, porque muitas vezes se fala de uma pessoa e esquece de si próprio. Muitas vezes se fala de alguém, mas esquece de si próprio. A igreja do Senhor, que nós dizemos, esta casa é uma casa de Deus, esta casa não tem dado fruto. Por que esta casa não dá fruto? Porque nós amamos mais o que nós fazemos com os nossos desejos, com a nossa vontade. Você está me entendendo? Sim ou não? Então, por isso não alegra a Deus, porque nós temos que fazer a vontade de Deus, para que a vontade de Deus ela possa germinar dentro de nós e nascer frutos. É como você pega e planta 3 carocinhos de feijão e aguarda que Deus mande chuva para que aquela semente ela apodreçam dentro da terra e possam nascer. A mesma coisa somos nós. Nós pregamos o Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que a palavra de Deus ela venha apodrecer dentro, não é a palavra de Deus, preste atenção, para que a palavra de Deus ela possa germinar dentro de nós, e o mal apodrecer e a palavra de Deus nasça sobre nós, para que nós possamos estar diante de Deus como a videira
que dá frutos. Amém? Então, queridos, nós temos visto hoje, eu vou me prolongar um pouquinho, nós temos visto hoje que muitas igrejas estão crescendo como verdadeiros palácios. Palácios de Faraó, palácios que eram construídos no Egito. E estas igrejas estão dando frutos, só que os frutos é para o seu dirigente. Não fica raio de mim não, mas é a verdade. A gente vê igrejas grandes, eu estou falando de igrejas grandes, não é das igrejas pequenas que tem 500 membros para baixo. 500 membros, de 1 a 500. De 500 membros, são igrejas que estão sofrendo, porque as pessoas estão preocupadas de ouvir a voz de um pastor de uma grande igreja, e as igrejas pequenas estão sofrendo, pouca gente quer dar ouvido. Por quê? Porque aquela videira tem fruto. A igreja pequena tem fruto. E com isso, meus irmãos, a igreja pequena, devido não ter uma condição financeira para que possa ter uma grande igreja, um palácio, como eu vi um pastor, uma época, dizer, eu sentava logo pertinho dele, ele chefe de um grande ministério, e ele dizia, meu palácio. Eu sei que ele vai ouvir esse vídeo, ele vai ficar com raiva de mim, mas é a verdade, não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Então, meus queridos, multiplicou também os altares conforme a bondade da sua terra. Assim fizeram boas estátuas. Quer dizer, nós vamos encerrar. Então, da mesma maneira que Israel fazia grandes estátuas nos seus palácios, está acontecendo nos dias de hoje. Grandes igrejas fazem as suas estátuas e estão crescendo assustadoramente. Por quê? Porque elas estão crescendo financeiramente, mas espiritualmente não crescem. Porque o que eles estão fazendo não é para Deus, mas sim para si próprio. Preste atenção, o que estão fazendo não é para Deus, mas sim para si próprio. Eu quero, Senhor, e por isso essas igrejas são qualificadas de grandes estátuas de Israel. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo, meus amigos, ainda há tempo. Nós precisamos se converter de verdade. Não é só pregar para que os outros se convertam e quem está pregando continua sendo um verdadeiro idólatra, porque ele está atrás de enriquecer as suas contas bancárias. Mas a conta que é guardada lá no céu, ela se encontra quase que zerada. Por quê? Porque você está agradando o seu eu. E a Deus ninguém está agradando. Pode-se ver isso nos dias de hoje. Por isso que o mundo está cheio de doenças, cheio de idolatria, cheio de destruição. Meus irmãos, preste atenção. Vamos procurar ser uma vide que dê frutos. Mas não para nós, mas para Deus. Amém? Eu quero encerrar dizendo, Pai, tem misericórdia de
todos nós que pregamos o Evangelho, para que na volta do Senhor Jesus Cristo nós subamos com Ele e não descemos para o inferno. Até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo.